O texto completo está finalizado. Pode usar com confiança. Lembre-se de curtir e salvar. No dia em que minha noiva não respondeu, a notícia de que eu me casaria com outra pessoa se espalhou entre meus amigos. Depois que a notícia do meu casamento com Shen Xinjiu foi divulgada, a primeira a enviar uma foto doce dos dois foi sua secretária. Antes que eu pudesse questionar, a foto foi retirada e, em seguida, Shen Xinjiu entrou correndo em pânico, com os cantos dos olhos vermelhos. E um fã, não há nada entre nós. Eu só a admiro um pouco. Naquela noite, Shen Xinjiu ficou ao meu lado, exatamente como quando era jovem. Eu amoleci, mas na manhã seguinte, com a notícia do suicídio da secretária, ela me deixou sozinho no caminho para a loja de vestidos de noiva sem pensar duas vezes. Eu suportei a dignidade final. Sem gritar, apenas enviei silenciosamente uma mensagem para ela. Shen Xinjiu. Eu me sinto sujo. Ela leu e não respondeu. Naquele dia, a notícia de que eu me casaria com outra pessoa se espalhou entre os meus amigos. Olhando para a foto no meu celular, senti como se uma pedra estivesse pressionando meu coração. Na foto, o sorriso do menino é radiante e a mulher olha para ele em silêncio, com um olhar de carinho. Embora os dois estejam apenas perto um do outro e não haja nenhum gesto excessivamente íntimo, ainda me sinto sufocado, com um desconforto indescritível. Quando percebi, notei que havia curtido inconscientemente o perfil de Xiaoqi. Se fosse no início do namoro, talvez eu ainda enviasse a foto para Shen Xinjiu para pedir uma explicação, mas em 3 meses vamos nos casar. O príncipe e o cavalo querem, ambos de bom grado, sem rivais amorosos, sem amantes, sem dificuldades, incrivelmente suave. Todos os parentes, amigos e colegas sabem que vamos nos casar e nos enviaram sinceros votos de felicidades. Mas nessa atmosfera feliz, nosso relacionamento parece ter chegado a um impasse. Sinto um pouco de dor de cabeça. Preparei-me para fingir que não vi nada. Eu e Shen Xinjiu crescemos juntos. Depois de nos formarmos, entrei para uma empresa de notícias como repórter e Shen Xinjiu herdou os negócios da família, administrando sua própria empresa. Nos conhecemos desde que nascemos. Ninguém nos conhece melhor do que nós. Depois de descobrir que eu curti, a outra pessoa retirou imediatamente essa publicação. A porta se abriu e Shen Xinjiu entrou correndo em pânico, com os cantos dos olhos vermelhos. E um fã, não há nada entre nós. Eu só a admiro um pouco. Ela se formou em uma universidade famosa e é cuidadosa e séria no que faz. Ela lida com os problemas com decisão e rapidez. Entre nós, só há a preocupação de um chefe com um subordinado, eu te garanto. Não há nada entre nós. Ela me abraçou. Eu pisquei os olhos. Para tranquilizar meu querido marido, amanhã eu a demito. No futuro, minha secretária só será sua. Tudo bem? Naquela noite, Shen Xinjiu ficou ao meu lado. Exatamente como quando era jovem. Eu amoleci. Pelo que sei de Shen Xinjiu, ela não é esse tipo de pessoa. Talvez ela apenas sinta um pouco de pena, um pouco exagerada. Então eu não dei importância a esse assunto. Essa pequena emoção ruim passou em meio às nossas brincadeiras e risadas. Na manhã seguinte, combinamos de ir à loja de vestidos de noiva experimentar os vestidos de casamento. Quando estávamos esperando no semáforo, Shen Xinjiu recebeu um telefonema. Eu observei sua expressão confusa. Mais tarde, o motorista a apressou por um longo tempo, mas ela não reagiu. Quase chegando à loja de vestidos de noiva, ela finalmente não aguentou mais e abriu a porta do carro. Fiquei olhando fixamente para a porta do carro, sem entender. Estava chovendo lá fora e eu não tinha guarda-chuva. Mas Shen Xinjiu realmente não conseguiu se conter. Desculpe, Yunfan. Tenho uma emergência para resolver aqui. Xiaoqi se suicidou depois de saber sobre o nosso casamento. Eu também sou responsável por isso. É uma vida humana. Eu não posso ignorar. Que tal você ir sozinho à loja de vestidos de noiva primeiro? Se você gostar de algum, sua esposa paga. Ou podemos ir outro dia. Meu coração esfriou lentamente. Depois de sair do carro, fiquei parado no ponto de ônibus me protegendo da chuva, observando o carro dela se afastar, desaparecendo na cortina de chuva. Eu suportei minha dignidade. Sem gritar, apenas enviei silenciosamente uma mensagem para ela. Shen Xinjiu. Eu me sinto sujo. Ela leu e não respondeu. Meu pai ligou e perguntou como estava a prova do vestido de noiva. O pai de Shen Xinjiu também parecia estar com meu pai. Eles estavam discutindo animadamente e disseram que iriam enviar a eles fotos minhas vestindo um terno. Meu coração estava agitado, mas meu tom era muito calmo.
Pai, tio Shen. Não estamos na loja de vestidos de noiva. Aconteceu algo com um funcionário de Shen Xinjiu e ela foi embora primeiro. Meu pai ficou surpreso, depois disse preocupado, Shen Xinjiu é realmente uma boa chefe. E o vestido de noiva de vocês? Fui direto ao ponto. Pai, recolha todos os convites, não quero me casar com Xinjiu. Do outro lado da linha, houve um momento de silêncio. O pai de Shen Xinjiu imediatamente persuadiu, Yunfan, não fique tão agitado. Quando essa garota voltar, vamos pedir a ela para te explicar tudo claramente e te compensar bem. Eu murmurei e desliguei o telefone. Originalmente, eu planejava contar a Shen Xinjiu no caminho de volta depois de experimentar o terno. A notícia de que eu planejava estudar no exterior para aprofundar meus estudos, agora parece que não é mais necessária. Meia hora depois, peguei um táxi para casa e vi no meu celular. Xiaoqi postou outro momento no WeChat, com uma foto de sua perna engessada. Você vai se casar com ele? Então o que somos nós? Ao lado, Shen Xinjiu estava olhando para sua perna franzindo a testa. Com pena nos olhos. Eu queria enviar a foto para Shen Xinjiu, mas pensei bem. E no final apenas salvei a imagem. Mais tarde, Shen Xinjiu finalmente voltou para casa às pressas. Parecia ter sido pego por uma chuva, parecendo um pouco abatido, e nem teve tempo de trocar de roupa. Ele foi até mim, se agachou, e com as mãos frias segurou minhas mãos. Com a voz rouca, Yunfan, nos conhecemos há 24 anos. Você sabe que tipo de pessoa eu sou, você acredita em mim, certo? Nesses anos, eu nunca fiz nada para te magoar, vamos nos sacrificar um pouco desta vez e adiar o casamento. Tudo bem? Olhando para sua expressão sincera, meu coração ficou apertado. Ele não me deu escolha e me deixou sozinho na chuva. Nosso casamento está se aproximando. Todos sabem que vamos nos casar, mas ele quer adiar o casamento neste momento, não importa se eu tenho um guarda-chuva. Ou se eu vou ficar doente por causa da chuva, não se importa que depois do adiamento do casamento, entre parentes e amigos, haverá muitos boatos, mas sim, ele se agacha na minha frente, sinceramente para me pedir por Xiaoqi. Senti falta de ar, e meus olhos também começaram a esquentar. Tudo bem. Como se tivesse aliviado, ele apertou minhas mãos com menos força, talvez percebendo que minhas emoções estavam um pouco estranhas. Ele também me tranquilizou. Não sei quem contou a Xiaoqi sobre o meu casamento. Ele está um pouco agitado. Eu quero que nosso casamento não seja perturbado por ninguém. Espere por mim um pouco. Eu definitivamente conseguirei resolver as coisas de Xiaoqi e te dar um casamento perfeito. O tom de Shen Xinjiu estava um pouco incerto. Podia-se perceber que ela estava um pouco hesitante ao dizer essas palavras. Ela estava testando se eu ficaria bravo. Nos conhecemos há 24 anos, namoramos desde o ensino médio, estamos juntos há 9 anos. Esperar mais um tempo não é nada para mim. Mas se Xiaoqi é mais importante para ela, ela pode me dizer claramente, eu vou abandonar tudo, incluindo ela que eu conheço há tanto tempo. E vou escolher deixar ir sem hesitar. Olhando para o rosto de Shen Xinjiu, minha mente estava cheia da pena inevitável nos olhos de Shen Xinjiu quando ela olhou para Xiaoqi na foto do momento de Xiaoqi. De repente, fiquei aliviado. Eu balancei sua mão levemente, com um tom indiferente. Shen Xinjiu, nos conhecemos há 24 anos, começamos a namorar aos 15 anos. Estamos juntos há 9 anos, eu te conheço, para você. Eu também não tenho segredos. Somos família e amigos, eu até estava pensando. Se você não é um amante enviado pelo céu para mim, então você se confessou para mim, nós rompemos aquela camada de papel de janela. Lembra quando estávamos tendo um relacionamento secreto e seu pai descobriu, você teve sua perna quebrada pelo seu pai. Só para vir me ver. Nesses anos, nós raramente brigamos. Nós estamos nos esforçando para o nosso futuro, eu sempre senti que eu era incrivelmente sortudo e feliz. Eu abaixei minha cabeça, e uma lágrima caiu em minha coxa com um som de plaft, mas de repente descobri. Você parece não me amar mais. Ele não me ama mais. Todas as suspeitas e emoções tristes recentes apontam para tal resultado. Shen Xinjiu estendeu a mão e enxugou minhas lágrimas. Nossos dias são longos. Mas para Xiaoqi, eu não quero deixar passar um momento. Yunfan. Você me entende? Eu entendi o que ele quis dizer, então eu assenti. Entrei no quarto de hóspedes, fechei a porta, e nos isolei em 2 mundos diferentes. Na manhã seguinte, fui ao hospital para um exame físico, peguei o elevador para subir e encontrei Shen Xinjiu. Ele não me viu, apenas abraçou a mulher, rosada e comovente. Foi ele que tentou o suicídio,
jogando-se de um prédio, o que fez Shen Xinjiu me abandonar na estrada, a caminho do vestido de noiva. E ainda voltou a me pedir para retirar os convites de casamento e adiar a data. Irmão Yunfan, ao ouvir meu nome, Shen Xinjiu se virou. Assim que me viu, seus olhos se encheram de cautela. Quem te contou que estávamos aqui? Jian Yunfan, Xiaoqi está muito instável emocionalmente agora, não o provoque. Xiaoqi, veja só, quanta intimidade ao chamá-lo. Enquanto dizia isso, Xiaoqi ainda se aconchegou nos braços de Shen Xinjiu, olhando para mim com medo. Como se eu o tivesse maltratado. Eu mostrei a eles meu exame médico. Você esqueceu? Eu venho ao hospital a cada 6 meses para fazer um check-up. Shen Xinjiu se lembrou disso, a hostilidade em seus olhos não era tão óbvia. Quando o elevador chegou ao 3º andar, Shen Xinjiu ajudou Xiaoqi a ir para a ortopedia no 3º andar. O elevador estava prestes a fechar para subir. Shen Xinjiu de repente impediu que a porta do elevador fechasse e disse baixinho para mim, Yunfan, desculpe. Eu falei daquele jeito com você porque estava com medo que Xiaoqi tivesse uma crise. Pedi ao meu assistente para te entregar algumas coisas. Volte para casa e dê uma olhada depois do exame. Depois de dizer isso, ela se virou e foi embora. Antes que o elevador fechasse, eu vi Xiaoqi se jogando ansiosamente nos braços de Shen Xinjiu, abraçando sua cintura com força. Depois de terminar o exame, voltei para casa. Pouco tempo depois, o assistente de Shen Xinjiu me entregou uma caixa. Ao abrir, era um relógio de luxo de edição limitada. Eu olhei para este relógio de luxo, sem nenhuma expressão no rosto. Sempre que temos um conflito, ela ignora meus sentimentos. E me dá um monte de sermões, o que me deixa ainda mais irritado. A mãe de Shen disse a ela: é fácil agradar os meninos. Basta comprar alguns presentes e fazer um carinho. Mais tarde, toda vez que brigávamos, Shen Xinjiu comprava todos os tipos de presentes para me agradar. Algumas coisas eu realmente não gostava, mas também não queria continuar brigando. Então, eu aceitava a desculpa que Shen Xinjiu me dava, o que criou uma falsa impressão para Shen Xinjiu. Se Xiaoqi e eu estivéssemos com problemas ao mesmo tempo, ela só precisava cuidar das emoções de Xiaoqi, me despachar com um presente e me acalmar para resolver. O problema estava resolvido, mas o problema essencial entre nós não foi resolvido de forma alguma. As emoções se acumulavam repetidamente, me sufocando. Eu disse a Shen Xinjiu: eu não preciso dessas coisas. Coloquei a caixa de volta nas mãos do assistente e fechei a porta. À tarde, Shen Xinjiu me mandou uma mensagem. Você não gostou do presente? Gosta do que? Contanto que você se acalme, sua esposa compra para você. Depois dessas 2 frases, não houve mais nada, nem mesmo por 2 dias inteiros. Shen Xinjiu não voltou para casa, não me mandou uma mensagem sequer. O amor vem como uma avalanche. Mas tirar alguém da sua vida é como puxar um fio. 2 dias são suficientes para digerir algumas emoções, arrumar as malas e sair desta casa onde moramos juntos por 4 anos. No meu 3º ano de faculdade, Shen Xinjiu entrou na empresa da família para ganhar experiência. Quando nos formamos, ela de repente me trouxe para esta casa. Este é o dinheiro que ela ganhou administrando a empresa da família naquele ano. Ela comprou a casa. Ela me disse: Yunfan, embora estejamos juntos há tantos anos e sejamos praticamente uma família, eu ainda quero uma casa. Uma casa que seja só nossa. Seu olhar era sincero e firme. Naquele dia, eu chorei de emoção a noite toda. A estrutura e a decoração da casa, cada detalhe foi escolhido a dedo por mim. Mais tarde, eu me esforçava muito na emissora de TV, nos despedindo todas as manhãs na porta de casa. E à noite voltando para esta pequena casa aconchegante. Ela disse uma vez que queria uma casa que fosse só nossa, mas esta casa aconchegante já estava em frangalhos. Depois de arrumar tudo, voltei para casa. Meus pais ficaram chocados ao me ver voltando para casa. Quando Shen Xinjiu e eu brigávamos, eu apenas ligava para eles. Reclamava um pouco, mas esta foi a primeira vez que voltei para casa diretamente. Mas eles conheciam meu temperamento. Não perguntaram nada. No dia seguinte, ao sair, esbarrei na mãe de Shen, que também estava saindo. Seus olhos mostravam surpresa. O vice-diretor Shen adivinhou que Shen Xinjiu e eu poderíamos estar brigando e me aconselhou: Yunfan, por que você voltou? Xinjiu te deixou irritado? Você e Xinjiu estão prestes a se casar. Brigas de marido e mulher se resolvem na cama. Que queixas você tem? Vou te ensinar uma lição. Justamente quando eles estavam me criticando Shen Xinjiu na minha frente,
Shen Xinjiu de repente voltou de carro. Todos viram Xiaoqi sentado no banco do passageiro. Xiaoqi estava abraçando o braço direito de Shen Xinjiu, encostado no encosto do banco do passageiro, dormindo. Sempre que algo envolve Shen Xinjiu, eu me torno muito sentimental. No Ano Novo Chinês, a mãe de Shen queria sentar no banco do passageiro de Shen Xinjiu. Shen Xinjiu recusou. Este é o lugar exclusivo de Yunfan, mãe. É melhor você e o pai se sentarem atrás. Na época, eu fiquei tão envergonhado. E hoje, todos viram o banco do passageiro de Shen Xinjiu. E depois o menino que estava íntimo dela. Todos entenderam. Os olhos da família Shen estavam cheios de choque. Xinjiu, quem está sentado no seu banco do passageiro? Shen Xinjiu ouviu, mas não explicou. Ela gentilmente retirou o braço dos braços de Xiaoqi. Abriu a porta do carro, saiu e olhou para mim. Você voltou? O tom era frio. Ela não parecia particularmente surpresa com a minha partida. E até trouxe Xiaoqi para casa de forma hipócrita. Eu balancei a cabeça. Sim, eu já levei tudo. Shen Xinjiu respondeu. Ok, quando você quiser voltar, me avise e eu vou te buscar. Enquanto falava, Xiaoqi no banco do passageiro também acordou. Ele abriu a porta do carro e saiu mancando, escondendo-se atrás de Shen Xinjiu. Presidente Shen. Shen Xinjiu protegeu Xiaoqi firmemente atrás dela. E disse para nós, pai, mãe, tio e tia, este é meu secretário Xiaoqi. Ele quebrou o osso acidentalmente há alguns dias. Eu acabei de buscá-lo para trocar o curativo. Já está quase na hora do almoço, então vamos deixar Xiaoqi almoçar conosco. Ela apresentou Xiaoqi generosamente. Em contraste, nós estávamos olhando fixamente. Quem não soubesse pensaria que estávamos dificultando a vida da garota. Xiaoqi disse timidamente, Presidente Shen, o Presidente Shen é realmente uma pessoa muito excelente. Muito atenciosa e cuidadosa com os funcionários. Ele também disse que a esposa do Presidente Shen é uma pessoa muito gentil e certamente vai gostar de mim. Mas eu sou apenas um funcionário do grupo Shen. Como eu poderia me atrever a incomodar? A mãe de Shen ficou envergonhada com o que ele disse. O pai de Shen teve que intervir. Yunfan, eu acho que Xinjiu e Xiaoqi são realmente apenas amigos muito próximos. Vocês não estão tendo algum mal-entendido? Meu pai interrompeu com um tom frio. Já que é assim, então vocês se tranquem e tenham uma boa reunião familiar. Nosso Yunfan não vai participar dos assuntos da sua família. Shen Xinjiu, quando estávamos juntos, meu pai tinha toda a razão. E trouxe outro homem para casa de forma hipócrita. Será que nossa família é um bando de idiotas fáceis de enganar? O tom do meu pai estava cheio de raiva. A cada palavra que ele dizia, a expressão da família Shen ficava ainda mais feia. Antes mesmo de eu nascer, meu pai já era uma celebridade no mundo dos negócios. Sua aura ao negociar com as pessoas era simplesmente esmagadora. Xiaoqi estava tão assustado com meu pai que suas mãos estavam tremendo. Shen Xinjiu olhou para mim inacreditavelmente. Jian Yunfan, não concordamos em resolver este assunto sozinhos? Você sabe como seu pai é. Por que você teve que contar para ele? E se a doença de Xiaoqi reaparecer? Eu olhei para ela, balancei a cabeça desapontado e peguei meu celular. Mostrei as fotos de Shen Xinjiu cuidando de Xiaoqi quando ele quebrou o osso para Shen Xinjiu. Se você diz que amigos normais precisam chegar a esse ponto, então eu não tenho nada a dizer. Shen Xinjiu suspirou. Eu ainda contei sobre isso. Shen Xinjiu, eu vou embora. Você vai embora? Para o exterior? Eu pensei que ao ouvir a notícia da minha ida para o exterior, Shen Xinjiu ficaria desgostosa e aterrorizada. Eu não esperava que ela ficasse brevemente surpresa e um sorriso de alegria aparecesse em seu rosto. Ela repetiu estupidamente. Yunfan, você quer ir para aquele país estrangeiro onde o casamento é para sempre, onde meu pai nunca pode se divorciar. Para realizar o casamento, meu pai finalmente não aguentou mais, avançou e deu um tapa em Shen Xinjiu. E gritou, você não me garantiu solenemente que trataria nosso Yunfan bem? É assim que você a trata? O pai de Shen não suportou ver sua filha sendo espancada e rapidamente foi convencer meu pai. Jianshin, Xinjiu não disse que são os próprios assuntos dos filhos? Por que nós, adultos, temos que interferir nos assuntos das crianças? Xinjiu e Yunfan também brigavam com frequência antes. Em qual vez eles não fizeram as pazes em 2 dias? O pai de Shen fingiu estar zangado. Shen Xinjiu, você está prestes a se casar. Eu acabei de amadurecer um pouco. Shen Xinjiu não conseguia ouvir nada. Seus olhos me encaravam avidamente, e eu soube que você ainda me ama. Vendo a reação de Shen Xinjiu,
Meu coração estava confuso. Se ela pensasse que eu estava prestes a deixá-la completamente, eu ainda poderia ter coragem de cortar todos os laços com ela e ir para o exterior para estudar. Mas ao ouvir a notícia de que eu ia embora, ela pensou que eu estava indo para o exterior para mudar de lugar e solicitar o casamento. Isso realmente me deixou sem palavras, criando uma ilusão de que, se Xiaoqi realmente não existisse, se tudo isso não tivesse acontecido, poderíamos realmente ser felizes. Mas a expressão de Xiaoqi ao lado, triste a ponto de quase chorar, me trouxe de volta à realidade. Por causa desse homem, ela me deixou sozinho na chuva torrencial. Ajoelhou-se para me implorar, adiou a data do nosso casamento para agradar os outros, e o juramento que antes era sempre leal a mim. Parecia ridículo e conflitante neste momento, pálido e impotente. Justamente quando ele estendeu a mão cautelosamente, preparando-se para tocar meu rosto, eu o empurrei com força. Shen Xinjiu, você não viu a mensagem que te enviei? Estou me preparando para me casar com outra pessoa. Minha ida para o exterior não é para solicitar o casamento, mas para continuar meus estudos no exterior. Wen Yan ficou apavorada. Como pode ser assim? Vocês estão juntos há 9 anos, quase se casando. Como podem cancelar o casamento diante desse resultado? Os olhos de Shen Xinjiu ficaram vermelhos, e seu tom era humilde. Yunfan, não fique bravo. A culpa é toda minha. Eu não estou bravo. Estou muito calmo agora. Você não queria adiar o casamento para acalmar sua pequena secretária? Assim é bom. Nós terminamos. Para que você não fique dividida. Irmão Yunfan, não dificulte as coisas para presidente Shen. A culpa é toda minha. Xiaoqi enxugou as lágrimas e saiu correndo. Seu pé ainda não estava bom. Ele tropeçou no degrau no chão, levantou-se com uma expressão feia e saiu chorando novamente. O rosto de Shen Xinjiu estava cheio de angústia e sofrimento, sua expressão indecisa por um longo tempo. Finalmente, ela me disse: Yunfan, o médico disse que as emoções de Xiaoqi estão muito instáveis agora. Ela está ferida, tenho medo de que algo de ruim aconteça com ela. Shen Fu está quase morrendo de raiva dela. Shen Xinjiu, você realmente não entende prioridades? Você está sendo justa com Yunfa ao fazer isso? Shen Xinjiu ainda usava sua aparência justa para encobrir o coração egoísta que escondia. Ela disse com retidão: Pai, a culpa de tudo é minha. Fui eu quem fez Xiaoqi me entender mal. Isso levou a este resultado. Este assunto não tem fim. Mesmo que eu me case com Yunfa no futuro, minha consciência não ficará tranquila. Se algo realmente acontecer com ela, me arrependerei para sempre. Todos olharam para suas costas enquanto ela saía resolutamente. Ela tem medo de que algo aconteça com Xiaoqi. Ela se arrependerá para sempre. Então eu vou dar a ela essa oportunidade, para que ela não tenha arrependimentos. Eu me virei. Sem me importar com o que a mãe de Shen dizia atrás de mim, entrei em casa. Naquele dia, a família Shen nos ligou centenas de vezes. Toda a nossa família colocou os telefones da família Shen na lista negra, para expressar que se importavam muito. Eles contataram amigos em comum para me persuadir. Muitas pessoas não entendiam a situação e apenas me aconselhavam a não ficar bravo. No final, parecia que o que aconteceu foi porque eu era excessivamente sentimental. Eu realmente estou cansado. Se Shen Xinjiu realmente se importasse tanto, por que usaria esses meios para me forçar a ceder? Alguns dias depois, eu estava determinado a fazer os trâmites para estudar no exterior. Assim que entrei no órgão, fui parado por Shen Xinjiu. Seus olhos estavam cheios de sangue, segurando-me firmemente. Yunfan, eu já conversei com Xiaoqi. Não vou mais cuidar dela no futuro e também a demiti. A partir de agora, só haverá você na minha vida. Você me perdoa? Eu sacudi sua mão com força. Shen Xinjiu, é tarde demais. Ela cerrou os dentes e me olhou com firmeza. Ainda temos muito tempo. Yunfan, por que você simplesmente não confia em mim? Eu balancei a cabeça. Ela não entende. Independentemente de haver confiança ou não, nosso relacionamento já apresentava rachaduras. Mesmo que nos casemos, nos dias futuros, esta bomba relógio explodirá um dia. O que eu quero é apenas um amor puro, que pertença apenas a mim, leal e inabalável. O comportamento de Shen Xinjiu me diz que, com sua personalidade, ela nunca colocará meus assuntos em primeiro lugar. Ela não pode me dar o amor que eu quero, me impedindo de ir embora. Chamei a polícia para resolver o problema. Seus olhos ficaram ainda mais vermelhos, e sua voz estava um pouco trêmula. Yunfan, me dê mais uma chance, por favor?
Para ser honesto, este relacionamento com Shen Xinjiu é realmente o romance perfeito que eu imaginava. Shen Xinjiu é ambiciosa, me ama e tem uma boa condição financeira. A mãe de Shen me viu crescer desde criança, gosta muito de mim, depois do casamento, se eu quiser voltar para casa. Será apenas uma questão de alguns passos. Vamos nos casar em breve, vamos formar uma família. Uma vida aparentemente perfeita, mas uma jovem secretária destruiu todos os meus filtros em relação a Shen Xinjiu. De repente, percebi que Shen Xinjiu não estava me dando todo o seu amor. Com 1000 pensamentos na minha mente, eu olho para este rosto que vejo há 24 anos, como seda afogada. Nesse momento, o celular de Shen Xinjiu tocou de repente. Ouvi a pessoa do outro lado da linha dizer: Presidente Shen, o Sr. Shaoqi pulou no rio para reter uma mulher. Vale a pena se machucar sem limites? Shen Xinjiu já me olhou. Respirei fundo. Ela pode fazer o que quiser, não tem nada a ver comigo. Ela olhou para mim com cautela, querendo me tocar, mas com medo de me irritar. Yunfan, vamos para casa, para nossa casa. Tudo bem? Eu nunca mais vou olhar para ele, vou passar por ele. Caminhei em direção à porta e parei ao lado dela. Há muito tempo, você já havia feito uma escolha entre mim e Shaoqi. Você a escolheu. Shen Xinjiu, terminamos. A figura de Shen Xinjiu parecia estar acorrentada. Yunfan, estamos juntos há mais de 20 anos. Você disse que, enquanto você estivesse viva, nunca nos separaríamos. Em transe, lembrei-me de que nós dois estávamos muito ocupados antes. Embora vivêssemos sob o mesmo teto, raramente nos encontrávamos. Depois de cada período de trabalho árduo, exausto, eu sempre imaginava nosso futuro maravilhoso. Passamos por tantas dificuldades. Finalmente nos estabilizamos e vamos nos casar, mas essa coisa aconteceu. Mas eu já pensei bem. Em vez de entrar em um casamento infeliz por causa de um sonho de infância, é melhor esperar. Espere eu aproveitar mais este mundo. Eu sorri e disse para Jian Yunfan: Você pode decepcionar qualquer pessoa, menos você mesmo. A notícia do cancelamento do meu casamento com Shen Xinjiu chegou aos ouvidos dos acionistas do Grupo Shen. Muitos diretores são da família Shen e me viram crescer. As duas famílias se conhecem bem e um casamento entre nossas famílias seria benéfico para ambas. Eles realmente não conseguem entender por que eu cancelaria o casamento, um casamento tão bom. Parentes e amigos ligaram para me persuadir, dizendo que nosso relacionamento era tão invejável aos olhos deles. Eu sorri e não disse nada. Shen Xinjiu viu que ninguém conseguia me persuadir. Ajoelhou-se na porta da minha casa, implorando para que eu a perdoasse. Jian Yunfan, estamos juntos há 9 anos. Eu realmente pensei que ficaríamos juntos para sempre. Você realmente tem que ser tão cruel? Ela se ajoelhou na minha casa por 2 dias e 2 noites e finalmente desmaiou na porta da minha casa. A mãe de Shen pediu a alguém que a levasse de volta. Nesses 2 dias, eu também chorei muito em casa. 24 anos de memórias passaram como um carrossel na minha mente. Mas eu entendi. Caminhamos por esta estrada por 24 anos, é hora de terminar. Depois que Shen Xinjiu voltou, o relacionamento entre nossa família e a família Shen caiu para um ponto baixo. Meus pais pensaram que eu não conseguiria superar isso. Inesperadamente, uma semana depois, me recuperei, com paixão. Voltei ao trabalho. No meu primeiro dia de trabalho, meu chefe me enviou para uma viagem de negócios na cidade vizinha. Um mês depois, quando voltei, meus colegas de repente fofocaram comigo sobre a pequena secretária do Grupo Shen. Subiu na cama da presidente do Grupo Shen. Agora ela está grávida de 3 meses. Você sabe como ela conseguiu? Ela não ousou contar à família Shen quando percebeu que algo estava errado. Ela só ousou dizer quando a presidente Shen percebeu que algo estava errado. O pai da presidente ficou tão zangado quando soube que foi levado para o hospital naquela noite. Parei o trabalho de organizar as coisas. Desde criança, tenho sido muito sensível e posso perceber imediatamente quando o humor das pessoas ao meu redor está errado. A vaga sensação de desconexão no corpo de Shen Xinjiu finalmente tem uma resposta agora. Contando os dias, Shen Xinjiu realmente estava saindo com Shaoqi secretamente durante o período em que ela estava me pedindo em casamento. Passei o mês inteiro trabalhando arduamente, desde a dor de coração inicial de romper um relacionamento de 20 anos até a dormência posterior. Agora, eu já ajustei meu estado e entrei oficialmente em uma vida normal. Depois de chegar em casa, ouvi minha mãe e meu pai fofocando ali, com um tom cheio de alegria. Yunfan, ainda bem que você terminou as coisas com firmeza naquela época, senão teríamos morrido de raiva da Shen Xinjiu agora.
Nós vimos esse garoto crescer desde pequeno, pensamos que o conhecíamos bem e poderíamos confiar você a ele. Não esperava que ele fosse esse tipo de pessoa. Aquela pequena secretária que subiu na cama dele, engravidou e chorou na frente dos pais. Agora todo o meio empresarial sabe disso. Quando Eling acordar, ela vai abortar o bebê. A pequena secretária foi direto à polícia, dizendo que ele tinha depressão e estava ameaçando com a própria vida. Ela fez um escândalo na empresa, de modo que toda a empresa ficou sabendo. A família Shen perdeu toda a vergonha. Quando voltei, descobri o quão emocionante a família Shen está vivendo agora. Quando eu ia me casar com Shen Xinjiu. Naquela época, todos sabiam que eu estava determinado a cancelar o noivado. Algumas pessoas pensavam que o problema era meu. Todos vieram me aconselhar. Quando o escândalo aconteceu, eles finalmente perceberam que era Shen Xinjiu quem estava traindo e ainda os usava como bucha de canhão. Se eles tivessem me convencido a voltar naquela época, isso é que seria me prejudicar de verdade. Então, todos se desculparam comigo. Depois que os problemas da família Shen duraram alguns dias. Não sei o que Xiaoqi disse, mas a família Shen realmente concordou em deixar o bebê nascer. Minha mãe e meu pai agradeceram à família Shen. E ao mesmo tempo ficaram gratos por eu não ter me envolvido. Quando senti que algo estava errado, instintivamente quis me afastar desse relacionamento que me deixava desconfortável. Eu não esperava que as coisas fossem tão sérias. Shen Xinjiu, em relacionamentos, sempre foi uma pessoa indecisa. Foi esse caráter indeciso que a levou, e a toda a família Shen, a um abismo sem fim. Um tempo antes de ir para o exterior, percebi que sempre havia um carro de luxo estacionado embaixo do prédio da minha empresa. Eu ia para casa e ela também me seguia para casa. Eu ia para a empresa e ela também ia de carro para a empresa. Finalmente, um dia, quando estava estacionando no estacionamento subterrâneo, desci do carro e me escondi secretamente. Mas a pessoa que saiu do carro me surpreendeu. Mengui. Mengui era vizinha minha de Shen Xinjiu quando éramos crianças. Mas depois do segundo ano do ensino médio, ela foi estudar no exterior. Por que você voltou? E está agindo às escondidas? Convidei-a para tomar um chá em nossa casa. De repente, ela disse aos meus pais, tio e tia: eu gosto de Yunfan. Eu quero me casar com ela. O chá que estava na minha boca foi cuspido para fora. Mengui disse sinceramente para mim: Yunfan, quando Shen Xinjiu descobriu que eu gostava de você naquela época, ela imediatamente se declarou para você. Mais tarde, eu não consegui aceitar e fui para o exterior. Eu sei o que aquela mulher, Shen Xinjiu, fez com você. Eu voltei imediatamente. Embora seja um pouco oportunista. Mas você está disposta a acreditar em mim? Se você não consegue esquecer Shen Xinjiu, eu posso esperar. Esperar até o dia em que você me aceitar. Depois daquele dia, Mengui me esperava todos os dias na porta da minha empresa e da minha casa. Ela me acompanhava no trabalho e na volta para casa. Ela nunca tinha namorado antes e sabe ainda mais como me agradar. Ela preparava muitas pequenas surpresas para mim. Não dizia que gostava de mim ou que me amava. Apenas usava ações para provar o quanto valorizava esse relacionamento. Ela me acompanhou para o exterior para relaxar, para me familiarizar com o ambiente em que eu viveria no futuro. 2 meses depois, nós começamos a namorar. Nesse dia, o gerente de Litan me ligou. Só então me lembrei que meu contrato de casamento com Shen Xinjiu foi cancelado, mas o contrato com Litan não foi cancelado. Eu estava pensando em cancelar. Mengui desligou o telefone por mim. Quando eu estava com o rosto confuso, ela me levou para uma praia de um país. Quando estava em frente a um formato de coração feito de velas, parecia que eu estava prevendo algo. Mengui pegou um anel. Ajoelhou-se em um joelho. Yunfan, eu quero me casar com você neste país onde o divórcio é proibido para sempre. Fizemos os procedimentos de casamento no país e no exterior. Eu não esperava que no final eu ainda realizaria o casamento conforme o programado. Mengui usou 3 dias para enviar todos os convites. 3 dias depois, nós nos casamos em Litang. Shen Xinjiu também estava lá. Ela estava com o rosto exausto, sentada ao lado de Xiaoqi, que me olhava com cautela. Quando estávamos brindando, ela não pôde deixar de se aproximar de mim. Yunfan, a noiva de hoje deveria ser eu. Mengui imediatamente me protegeu atrás dela. Shen Xinjiu sorriu amargamente e me ofereceu um brinde. Eu realmente não esperava. Depois de dar tantas voltas, vocês ainda ficaram juntos. Felicidades pelo casamento. Desejo a você felicidade. Shen Xinjiu e Xiaoqi se registraram para se casar, mas não houve casamento.
Xiaoqi se casou porque ela estava grávida. Depois que a criança nasceu, Shen Xinjiu raramente voltava para casa. Depois do casamento, Xiaoqi ficou muito neurótico. Shen Xinjiu só saía para jantar com um parceiro de negócios. Contanto que o parceiro fosse um homem, ela ia até a porta como uma louca para questionar. Shen Xinjiu, quem é aquele homem? Não deixava Shen Xinjiu falar com homens. Não a deixava se aproximar de homens. Mudava de enfermeira e de professor com frequência, sempre desconfiando de Shen Xinjiu. E, mais uma vez, com outro amigo homem, Shen Xinjiu finalmente não aguentou. E explodiu numa discussão acalorada com ele. Xiaoqi, você está louco? Xiaoqi zombou. Shen Xinjiu, não pense que eu não sei. Que tipo de pessoa você é, vendo um homem? Você só quer se aproximar e se preocupar. Você é fisgada pela isca que ele coloca no anzol. Você é tão inconstante. Se eu não ficar de olho em você, quem sabe que dia você será seduzida por aquele homem. Assim como eu usei todos os meios para te tirar de Jian Yunfa no passado. Shen Xinjiu não conseguiu suportar. Xiaoqi rebaixando tanto e deu um tapa em Xiaoqi ali mesmo. Xiaoqi não podia acreditar. Dizendo algo como você não me ama mais. Você me bateu por causa de outro homem, e pulou do segundo andar. Desta vez não teve tanta sorte como antes. Desta vez, ela caiu diretamente em estado vegetativo. A personalidade de Shen Xinjiu também se tornou explosiva e irritada, repetidamente inconstante. Ela estava quase enlouquecendo por causa de Xiaoqi. 3 anos depois, Mengui e eu voltamos do exterior. Encontramos Shen Xinjiu no aeroporto. Seu rosto estava pálido. Quando ela me viu, ela sussurrou meu nome, Yunfan. Eu olhei para ela. Peguei na mão de Mengui e fui embora. Depois de voltar para casa, meus pais me disseram que nos últimos anos, o estado mental de Shen Xinjiu tem piorado cada vez mais e ela tentou suicídio várias vezes. No dia em que Xiaoqi entrou em estado vegetativo, Shen Xinjiu foi encontrada com os pulsos cortados, mas foi resgatada a tempo. O desempenho do grupo Shen também tem piorado cada vez mais. Caiu drasticamente nos últimos 3 anos. A mãe de Shen também morreu de doença no ano passado. O grupo Shen, que já foi famoso por um tempo, agora chegou a este fim. É realmente lamentável. Mas o que isso tem a ver comigo? Mengui e eu estamos prestes a continuar nossa viagem ao redor do mundo. Fim.